Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo super legal com a Flávia, essa pessoa que, além de uma colega, é uma baita de uma empreendedora e não só empreendedora, uma mulher que vai falar um pouco da jornada dela. Eu tenho certeza que vai ser inspiração para você. Flávia, tudo bem? Prazer te receber aqui. Muito feliz por você estar agora aqui em São Paulo. E eu queria que você, antes de falar do seu trabalho, se apresentasse quem é a Flávia, essa mulher que é Amazonas, né, também. Eu acho muito lindo, sabe, cavalgar. Então, Flávia, seja bem-vinda. Por favor, se apresente para que as pessoas possam te conhecer. Claro, eu sou a Flávia Marasquim, eu sou CEO da Cope Soluções, que é uma startup de Porto Alegre, e eu tô morando há 2 semanas aqui em São Paulo, né? Eu vim por conta das oportunidades e expansão da empresa, e tô aí no momento de novos desafios agora. Legal. Flávia, agora me fala, como é que foi assim essa jornada de você ser empreendedora? Você já nasceu num lar que foi estimulado para isso, ou você foi uma CLT um dia e depois resolveu empreender? Fala para nós assim como é que é muito importante isso, porque tem muitas pessoas que estão na fase de querem empreender e muitas vezes elas não sabem se elas largam logo a CLT, empreende, enfim. Fala para nós como é que foi essa jornada de ser empreendedora. Sim, na verdade, assim, eu sempre tive um perfil, né? Até quando todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre conduzia as equipes, eu sempre tive um perfil de empreendedora, desde pequenininha, assim. Só que quando eu comecei a sonhar e pensar em coisas, né, para minha vida e as coisas que eu queria atingir, eu começava a olhar que eu tinha que caminhar com as minhas próprias pernas, porque talvez no formato que eu queria, né, os sonhos que eu queria atingir, eu só conseguiria sendo empreendedora mesmo. Isso na minha visão, né? E aí foi aí que eu comecei, né, a não colocar limite, né, nas coisas que eu queria buscar e comecei a buscar cada vez mais. E aí comecei a crescer realmente. Então, inicialmente eu comecei como autônoma, né? Eu prestava serviço para empresas de contabilidade, prestava serviço de contabilidade, financeiro. E aí a coisa foi tomando uma proporção muito grande. Você é contadora? Isso, De formação. contadora. E aí a coisa foi tomando uma proporção tão grande que conforme o tempo foi passando tive que contratar a equipe, e aí enfim, foi crescendo e hoje, depois de 3 anos empreendendo, né, eu tenho 250 clientes, estou 3 anos no mercado e já estou em 5 estados do Brasil, incluindo São Paulo também. Flávia, agora vamos falar sobre como foi essa jornada sua de ser empreendedora. Você já nasceu no lar onde que tinha pais que eram empreendedores, que estimularam você a ser empreendedor, ou que transicionaram uma empresa para você, ou você foi aquela famosa CLT que um dia resolveu assim, não, agora eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. Fala como é que foi esse início empreendedor seu. Sim, na verdade eu era CLT, né? Mas desde pequena, assim, eu tinha muitas características de empreendedorismo, assim, eu já tinha em mim, até nas empresas que eu trabalhei, assim, eu sempre era líder, eu sempre conduzia as equipes, então eu pensava em soluções, ideias para os negócios, então eu já tinha um pouquinho, sim, de sangue de empreendedorismo. Mas o que me fez realmente eu querer ir para, né, empreender e tudo mais, foram os meus sonhos, né? Porque eu via que os meus sonhos eram muito grandes e eles não cabiam, né, na vida, no formato que eu estava tendo. Então eu pensei que a única forma de eu alcançar os meus sonhos seria realmente eu indo com as próprias pernas, eu mesmo vendendo meu produto, eu mesmo fazendo alguma coisa por conta própria, né? E aí eu comecei como autônoma, comecei a vender serviços de contabilidade, que na época eu fazia faculdade e tudo mais, e serviços financeiros para empresários. Foi assim que eu iniciei, né, há 3 anos atrás. E você é formado como contadora? Eu sou formada como contadora. Na época que eu iniciei a empresa, eu não tinha nem o CRC ainda, e aí eu me conectei com uma colega que já tinha, e a gente começou essa parceria onde ela, né, fazia toda a parte de contabilidade. Você está falando isso, eu estou lembrando justamente do meu início empreendedor também. Eu tive uma pessoa que me ofereceu, abre a empresa para mim, e é uma pessoa super querida. Infelizmente ela faleceu, virou meu primeiro cliente, e eu não tinha CRC ainda. E aí eu procurei um colega que já estava formado, me ajuda aí, porque é o meu primeiro cliente, então muito legal. Acontece isso muito no meio digamos, dos contadores, que quando estão querendo empreender, ter seu escritório, né? Sim, Agora a gente tá bonito, assim, parece que olha, assim, tudo é maravilhoso, né? É só empreender, deu tudo certo. Não, deve ter tido um monte de dores aí, uma série de situações que a gente é desafiado. E quando você começou a crescer, e quando eu falo crescer,
para quem entra nesse segmento de ter escritório, para prestar serviço para clientes, você começa a ter 10, 15, 20, já começa a ter uma série de... É muito telefone tocando, na época telefone, ou é muito WhatsApp tocando. Como é que foi você encarar quando o negócio cresceu, as ações para você ter que tomar? Fala como é que foi você resolvendo essas dores, porque esse é um dos papéis do empreendedor, ele olhar o negócio dele, fazer ele funcionar, dar suporte para a equipe, atender os clientes, não perder os clientes porque eles reclamaram por falta de atendimento. Como é que foi um pouquinho assim, um resumo de como foi lidando com essas dores que você teve, que são naturais do crescimento? Sim. Bom, quando eu comecei a empreender, eu não tinha noção nenhuma, né, de como começar, de como fazer. E aí, conforme a empresa foi crescendo, né, eu me vi na necessidade de aprender coisas novas. Eu precisava aprender um pouco de RH, de financeiro, eu precisava aprender de todas as áreas, comercial, tudo para eu conseguir fazer com que a empresa crescesse. E não só fazer a empresa crescer, mas também eu ensinar as pessoas que estavam trabalhando comigo. Então, o meu maior desafio no primeiro momento foi realmente estudar. Eu comecei a ler livros, eu comecei a olhar reportagens, eu comecei a olhar o tudo para eu poder aprender e conseguir passar esses ensinamentos para as pessoas e também para eu conseguir fazer a empresa crescer, né? Então, acho que a maior dor que eu tive no começo, assim mesmo, não foi nem de vendas em si, mas de organizar tudo, de colocar processo, de saber a hora certa de subir uma pessoa de cargo, né? Então, são muitas coisas ao mesmo tempo e a gente, às vezes, não consegue, né, fazer isso. Então, a gente precisa realmente estudar para conseguir ter um crescimento, né, que seja sólido para a empresa e que, enfim... Então, fala rapidamente o que é uma startup e por que Coop? Bom, a Coop foi criada, na verdade, inicialmente era um escritório de contabilidade, né? E aí a gente foi colocando muitos produtos dentro desse escritório, que é administrativo, RH, financeiro. E aí esses produtos, eles viraram um combo de serviços, né, inicialmente. A partir daí a gente viu uma oportunidade que era colocar esse combo de serviços através de planos de assinatura. Aí, claro, a Coop deu uma virada de chave quando a gente teve o primeiro investidor, né, anjo, e aí a gente se tornou uma startup pelo fato de conseguir atender os clientes totalmente de forma digital e ter uma forma mais escalável comparado com o mercado. Então, a partir daí que nós nos tornamos uma startup, a partir do momento que a gente colocou inovação, tecnologia, que a gente conseguiu trazer muito mais clientes para a empresa, né, do que anteriormente, o que fez com que a gente realmente se enquadrasse dentro de um modelo de startup. Hoje ainda a gente está num modelo de crescimento muito forte, nós estamos passando pela terceira aceleração já, então ainda tem um caminho muito longo para a gente realmente se tornar escalável, mas a gente tem, como a empresa toda, um modelo bem de inovação e de tecnologia e que vem a ajudar muitos empresários, né, no seu dia a dia. Então você pegou do seu escritório e fez ele ficar uma ferramenta digital. Isso aí. Também torna-se online, óbvio. Então, você conseguiu vender o seu modelo de negócio para um investidor, que ele falou assim, tá bom, eu coloco o seu escritório de forma online. E aí, com essa ferramenta online, você pode vender seu produto, seu serviço para tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. Desde que as pessoas, né, desejem comprar ou tem um brasileiro lá na Europa, etc e tal. É isso? É isso. E aí, quando você fala assim, em ter a terceira rodada de negócio, que eu estou provocando isso para que as pessoas entendam. O que é essa terceira rodada de negócio? Sim, agora a gente tem como foco lapidar um pouco do que já existe, né? A gente tem muitos produtos e esses produtos eles trazem uma complexidade muito grande para a empresa como um todo e isso dificulta um pouco o crescimento. Então a ideia agora é que a gente foque em ter um produto muito bom e que seja mais escalável e mais digital sem realmente o trabalho de pessoas, para que daqui a um pouco ele seja complemento do que a gente já faz. Então essa seria a terceira movimentação nossa de expansão. Até a ideia de vir para São Paulo é isso, é ter essa expansão, né, e fazer esse movimento de um produto novo digital dentro do que a gente já tem. E falando assim, na prática, vamos aqui pegar aqui qualquer empreendedor que possa estar assistindo aqui. Vamos falar
na prática, o que seria uma solução financeira sua dessa online? Só de forma bem simples, o que você vai resolver na vida desse empreendedor com a solução financeira? Não vou nem falar contábil, com a solução financeira. Bom, a ideia da solução financeira é, a gente vê hoje que todos os empresários eles têm uma grande dificuldade de entender qual é o melhor sistema, qual é a melhor, né, plataforma que eles têm que usar, qual é o melhor processo financeiro para minha empresa. Então, a ideia é que a gente conecte os empresários a uma plataforma que faça tudo isso de forma automatizada, ou seja, ele só vai dizer como a empresa dele é e essa plataforma vai dizer, tu precisa desse sistema, desse fluxo, a tua empresa tem que ser nesse processo. Que legal. Para daí o empresário só replicar aquilo internamente, né? E aí a pessoa que vai tocar a operação, ou se eles quiserem que a gente toque, a gente também pode tocar, senão eles podem contratar alguém internamente e só tocar a operação do que já foi desenhado para aquela empresa. Isso de uma forma totalmente digital. Então, eu posso lá contratar só o serviço de você ver qual a melhor solução financeira que encaixa na realidade do meu negócio, porque quando a gente fala de negócio, quando você vai para restaurante, tem uma complexidade. Sim. Quando você vai para clínicas, tem outra complexidade, né? Você vai lá para o comércio, tem outra complexidade. Mas eu posso só ter essa solução, como eu posso também falar assim, eu quero essa solução de descobrir ou apontar para mim o melhor sistema e você oferecer a operação. Sim, são dois lados, né? Esse primeiro lado que é o diagnóstico, né? Que é um diagnóstico automatizado, assim, a gente quer se conectar com todas as empresas que fazem sistema financeiro para a gente conseguir encontrar o melhor produto para aquele cliente, né? A melhor coisa, porque às vezes assim o cliente está usando uma plataforma e aquela plataforma não está servindo para ele, não está servindo por falta de um diagnóstico, de um olhar. Então a ideia da Cope com esse produto financeiro é de realmente trazer para o empresário um valor, um custo baixo, né? Um diagnóstico de toda a área financeira para ele conseguir tocar o negócio dele, porque tudo da empresa vai começar na área financeira, né? Perfeito. E quando você fala da parte contábil que lá também tem, é a mesma coisa? Eles identificam o melhor sistema ou não? A contabilidade em si é vender o serviço contábil? A contabilidade é vender em si o serviço contábil. O foco da Cope hoje ele realmente é no diagnóstico financeiro, na parte de estruturação, de processo, que é uma grande dor do empresário, né? Não tem um processo desenhado da empresa, quem faz o quê, como, né? Então, o nosso foco realmente é iniciar no financeiro. Talvez futuramente eu vá para esse lado de contabilidade, outras áreas, mas inicialmente é realmente o financeiro. A contabilidade já está ali, né? Do ladinho, né? Está ali junto. Está ali caminhando. Opa, o que você pode me ajudar aí financeiro, né? Isso, exato. Agora eu quero saber, eu quero mudar um pouquinho aqui, sair da empreendedora e ir para mulher, que é mulher, claro, você é filha, é mulher, é mãe e é Amazonas. Então eu quero assim, primeiro, vamos falar da Amazonas. De onde vem essa paixão pelo cavalo? Porque ter um cavalo... Sim. Eu não devo imaginar como deve ser o cuidado de um cavalo. Um cachorro Sim. em casa, quem tem sabe como é que é, com um cavalo. Então fala como é que foi essa paixão, assim... Claro. No Amazonas. Eu faço hipismo, que é o esporte, né? Eu faço desde pequena, né? Nos últimos 5 anos eu dediquei muito minha vida para o esporte, né? Agora eu estou sem cavalo, mas eu estive todo esse tempo com cavalo, então eu participava de competições, eu tinha uma vida de atleta, né? A gente diz vida de atleta porque tu tem que se dedicar, tu tem que montar, tu tem que ir lá, né? E aí agora, nesse ano, que foi agora para vir para São Paulo, eu decidi que eu ia só montar por hobby mesmo, que eu ia sair um pouco da parte de atleta, porque realmente envolve uma dedicação que no momento eu não vou conseguir ter, né? Por conta da empresa, conta enfim, das oportunidades que eu quero, né, em São Paulo. Mas sempre desde pequena gostei de cavalo, sempre fui apaixonada, já tive outros cavalos, né? E agora vou seguir montando pro hobby, mas realmente sem aquele compromisso, né? De provas, de realmente ter que competir. É uma terapia, então? É uma terapia, assim, para mim funciona muito mais do que psicóloga. Não posso falar isso, né? O cavalo, né? Assim, o cavalo, não sei essa relação que você deve ter com o animal, mas parece que a gente fala, não aqueles cavalos que a gente às vezes vai buscar na roça, selvagem, você nunca montou, mas quando você cria uma relação de harmonia com o animal, que ele fica dócil, ele compreende você, é isso mesmo? A sua voz, não sei se é a batidinha, a puxadinha, ele sabe que é você, os comandos que você está querendo, é isso? Então, assim, é uma coisa muito interessante, que no hipismo, desde quando eu comecei a empreender, assim, eu fiz um link muito forte do hipismo com o empreendedorismo, tá?
Porque o cavalo, ele é um animal que ele não é como o cachorro, que ele te ama, não importa o que tu fizer, ele vai te amar. O cavalo não, o cavalo ele te pede liderança. Ele te pede uma postura de líder, sabe? Ele pede que tu faça carinho nele e tudo mais, mas ele pede conexões. As conexões tu cria com ele através de algumas coisas. Por exemplo, tu vai levar uma cenoura, vai levar ele para pastar, tu vai dar banho nele. Então, o cavalo, ele me lembra muito empreendedorismo, porque as pessoas nas quais tu lida no empreendedorismo são assim. Tu precisa ter liderança para conduzir, tu precisa, não é simplesmente mandar as pessoas fazerem as coisas, tu tem que entender a pessoa. Então, o cavalo, o hipismo, o empreendedorismo tem esse link muito forte para mim, né? Você fala isso do cavalo, eu acho super interessante para quem empreende sempre ter alguma outra atividade que não tem nada a ver, para que você desenvolva o seu cérebro, ou que eduque, ou que treine ele, para que ele possa encaixar naquilo que você faz. Por exemplo, eu amo correr. Eu sempre fui atleta e tal, hoje eu gosto de correr. Por quê? Porque a corrida me traz disciplina do treino, de vencer, baixar o tempo, a meta, trabalhar o mental. Não, vou conseguir, vou chegar, não posso desistir. Agora me fala o seguinte, mãe. Agora você, mulher, mãe e empreendedora, como é que é esse misto? Como é que é desafio? É cansativo? Você já aprendeu a lidar isso com mais facilidade? Porque eu imagino, né? Tem uma empresa. Sua filha tem quantos anos? 8 anos. 8 anos. Já está na fase que já está um pouco mais independente já, né? Cada vez mais. Mas imagina com 2, com 3 anos. É uma dor que muitas mulheres têm. É um desafio mesmo? É um desafio. Mas assim, eu vou te dizer de coração, assim, que eu sinto... Quando tu quer alguma coisa, quando tu quer realmente fazer, tu sempre dá um jeito, sabe? Porque eu me lembro que quando a minha filha era pequena, que eu comecei a empreender, eu na época fazia TCC, estava iniciando, né, começando em empreendedorismo, e eu não tinha tempo realmente para trabalhar, para estudar, eu não conseguia, eu tinha que cuidar dela, né, essa era a minha vida. Então o que eu fazia? Ela dormia, era a hora que eu ia estudar e trabalhar. Então tudo a gente vai se adaptando. Hoje eu não tenho mais esses sacrifícios que eu tive quando ela era mais nova, mas eu tenho outros desafios. Por quê? Porque ela é uma criança com 8 anos que já entende as coisas, ela vem a me cobrar atenção. Então tudo tu tem que organizar na tua vida. Então, né? eu ia te perguntar, mas você sempre foi organizada ou você aprendeu a se organizar? Aprendi. Não sempre fui, não. Eu acho que isso é uma das coisas mais fortes que bate em mim, que é o empreendedorismo. Ele me ensinou a criar habilidades que eu nunca imaginei que eu ia ter, sabe? E aí eu achava que eu era uma pessoa e, na verdade, tudo que eu era, eu reconstruí, né, para conseguir atingir meus objetivos. Claro que tudo isso foi em prol dos meus sonhos, né? Mas dentro do empreendedorismo eu tive essa possibilidade de criar novas habilidades, de mudar, de me organizar. Então, tudo é possível quando tu quer. Perfeito. Agora eu quero o seguinte... é uma situação chata a gente falar sobre a questão do Sul, e você veio de lá, né? Mas você veio de Porto Alegre para São Paulo. Você veio porque aconteceu aquela catástrofe ou você já estava decidida a vir e no meio do caminho isso aconteceu? E aí depois me fala, realmente, como é que foi a situação lá, passar por esse período que está sendo um período muito triste e você viu de perto, eu acompanhei você lá nos stories vendo algumas fotos, cada um, né, tentando socorrer e ajudar as pessoas mais próximas ou da região. Então me fala assim, você já estava decidido vir para cá ou você veio por causa da situação? Me fala como é que o cenário que você viu lá. Eu queria muito vir para cá, eu já estava organizada para vir, só que eu ia vir no final do mês, né, de maio. E aí tudo começou no início de maio, no dia 2 ali. E aí logo em seguida o bairro que eu morava, que era o Menino Deus, eles pediram para o bairro evacuar, todo mundo evacuar. Foi um dos locais que foi muito atingido, né? um dos locais que deu alagamento. Então aí eu acabei saindo de casa por conta do medo, assim, a gente via muitas pessoas, né, 2 quadras, uma quadra sendo afetada, a gente pensa, será que vai chegar? Será que vai chegar? Vamos sair de casa. Aí eu saí de casa por conta dos alagamentos, com medo, né, e uma outra coisa que aconteceu na época,
Estava insalubre qualquer bairro de Porto Alegre, não tinha luz, não tinha água, então tu não tinha uma vida normal, onde tu conseguia comer, conseguia tomar banho. Tava muito difícil. Para te ter uma noção, 2 semanas que eu fiquei lá nesse período, não tinha água mineral, não tinha no mercado. Tu poderia ir em qualquer bar, qualquer lugar, não tinha, só água com gás. Então tava insalubre viver lá, sabe? Tava complicado, eu não conseguia trabalhar. E como na empresa, assim, como tu é empreendedor também sabe, a gente, muitas pessoas foram afetadas, né, não diretamente assim, mas eu digo, faltou luz, né, às vezes outras pessoas estavam ilhadas, então eu tinha o compromisso de conseguir atender os clientes, e aí no momento que eu tava, que era sem luz também, né, nesse momento insalubre, eu pensei, cara, vou para São Paulo. E aí eu peguei meu carro e vim. Então eu vim antes do período, realmente por conta disso tudo, né? Porque eu tinha um compromisso muito grande com os meus clientes, que era nesse momento ajudar eles, né? Eu tive vários clientes que perderam tudo que construíram durante a vida. Então foi um momento assim muito difícil da gente conseguir ajudar, da gente conseguir, ainda mais quando tu vê o cara construir tudo, sabe? Tu vê um empreendedor ali que não é fácil, né? A gente conseguir pagar imposto, a gente conseguir ter lucro, pagar folha de pagamento. Então, o movimento por si só já não é fácil. Agora imagina esse cara perder tudo, né? E o ânimo, como é que você vai buscar o ânimo para recomeçar? Então eu vim para São Paulo por conta disso, assim, não foi exatamente por causa do alagamento, mas eu antecipei a minha vinda, sim, por causa disso. E isso que eu não passei por nenhum, assim, minha família, até teve pessoas da minha família que perderam tudo, mas eu não passei por nada perto, e quando eu cheguei em São Paulo, teve um dos dias segundo dia que eu tava aqui, que eu escutei um barulho da água, eu acordei e fui abrir a janela e tava tudo alagado em São Paulo. Então eu fiquei traumatizada. Imagina as pessoas que viveram aquilo, sabe? Porque foram muitas famílias que foram afetadas, muitas pessoas, e às vezes não tem uma pessoa diretamente de ti que foi, mas amigo do amigo, vizinho. Sempre a gente tem alguém. Sempre tem alguém que tá na região. E aí, assim, todo mundo, o estado todo, a cidade toda, tava uma tristeza, assim, sabe? As pessoas ficaram tristes. Enfim, foi bem complicado, assim, ficar lá durante esse período. E agora você está preparada para uma nova jornada? Sim. São Paulo, crescer, aqui é desafiador. Você já viu que aqui é desafiador começar pelo trânsito, né? Sim. Aqui 10 minutos que você se atrasa no banho já vai afetar todo o seu translado para algum local. Então, antes de a gente encerrar agora, eu quero fazer umas perguntas super rápidas para você, eu quero que você me responda assim na ponta da língua. Tá. Então, só saber como é que essa gaúcha é por outro ângulo agora. Sim, claro. Qual é a comida preferida? A laminuta. Laminuta. Muito bom. O que você faz na hora de descanso, sem ser Amazonas? Eu gosto de academia e gosto de ler livros. Um local que você não foi, que você quer ainda ir? País? Nova York. Muito, meu sonho. Daqui para Nova York. E qual é a sua meta para os seus próximos 2, 3 anos? A minha principal meta de estar aqui em São Paulo é conseguir atingir todo o Brasil, né? Conseguir pegar clientes em todo o Brasil, expandir a empresa para todo o Brasil. E futuramente para fora do país também. Tenho esse sonho. Ousada. Mas se a gente não tem sonhos, se a gente não tem objetivos, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Vou começar pelo Brasil agora. Agora vindo para cá. Depois. Você chegou a São Paulo e quer subir para o resto do país? Sim. Centro-Oeste, Nordeste? Isso aí. Flávia, obrigado, querida. Eu que agradeço. Obrigado por você ter contribuído aqui para a gente fazer esse bate-papo. E eu espero que homens e mulheres, principalmente as mulheres, que muitas mulheres acabam me seguindo, me acompanhando, se inspirem em histórias como a sua e conta com a gente aqui para a gente poder te ajudar aqui em São Paulo, para você desenvolver seu negócio. Obrigado, tá bom? Claro, eu que agradeço. Prazer estar aqui contigo e fico também à disposição sempre que precisar. Obrigado pela sua audiência e nos vemos na próxima. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então eu quero te pedir também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ser lembrado dos próximos vídeos quando for divulgado. Também curte e compartilha com outras pessoas e comenta aqui abaixo se você gostou, qual foi a impressão, a consideração que você teve sobre esse vídeo. É claro, me segue também nas minhas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo.